Salve produtor rural, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, ele vai mostrar para vocês uma planilha que eu estou utilizando recentemente. Eu estou com um projeto aí de produção de ensilagem e desenvolvi essa planilha para minha gestão, né, do meu projeto. Então, estou fazendo ali uma área para produção de ensilagem e desenvolvi a planilha, né, e decidi trazer aqui para vocês. Então, aqui é como se fosse uma aba de menu, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma área plantada, que eu coloco aqui em hectares, a data do plantio, e aqui informações da variedade, né? Estou trabalhando com o sorgo, o BRS 661, né? Uma variedade nova ali que a Embrapa desenvolveu. Não tem muitos dados ainda, ou não tem muito produtor utilizando essa variedade ainda, mas eu decidi, né? Tá fazendo um teste aí com essa variedade. O ciclo de colheita, né? 120 a 130 dias. Claro, a gente colhe pela matéria seca, né? Mas aí eu coloco essas informações que é para mim ter uma base mais ou menos de quanto tempo vai levar para mim estar colhendo. Aqui a média de massa verde em toneladas por hectare, 50 toneladas por hectare. O preço da ensilagem 30 centavos e a densidade do plantio, né? Essa variedade ela é resistente ao tombamento, você pode plantar até 100 mil plantas por hectare. E o preço também que eu coloquei bem abaixo, né, do valor real do ano passado. Ano passado a ensilagem na minha região ela estava sendo comercializada a 60 centavos. Então eu coloquei a 30. Para mim ter uma margem, né, de crescimento aí. Então aqui a aba inicial é essa, onde eu tenho aqui três opções, tá? Eu posso ir para custos, indicadores e os gráficos, né? São as abas que eu desenvolvi até o momento. Então aqui em custos é nessa aba que eu faço o registro, né, de todos os custos aí que eu tiver na minha produção. Então, que é bem simples preencher. Eu vou preencher só essas partes aqui que estão em branco, ó. Essas que estão em cinza é preenchimento que é automático. Então, preencho aqui a descrição, a categoria, o tipo de custo, a data, se tiver, o início e o término dessa atividade. Por exemplo, o desmatamento, né, que é para fazer a área de campo para poder plantar. Agosto até agosto, no mês de agosto, eu coloco aqui para mim ter mais dados para analisar no futuro, né? A unidade, coloco aqui também para ficar interessante, e o valor unitário, né? O valor unitário e a quantidade, que é para fazer os cálculos. A área, né, como eu falei, ela é automática, então quando eu definir lá no menu que é 3 hectares, aqui já preenche tudo automático. Aí tá aqui a descrição de tudo que já foi gasto, né, lá na área. Essa colheita, lona, tem vários outros custos que vão ser adicionados ainda. Aqui eu coloquei como se fosse uma previsão, né? Então, tá aqui os valores, só para mim prever e fazer uma análise ali nos resultados. Então, bem simples. Preencho aqui, tá? Tudo que foi de custo. Eu posso também usar essa aba para mim fazer uma projeção, para saber se é viável ou não um projeto. Então, se eu fizer escrito e definir tudo que vai ser feito para produzir a ensilagem, eu posso definir e ver se compensa eu produzir ou se compensa eu comprar essa ensilagem para os meus animais, né? Depois eu posso vir aqui na aba de indicadores, ó. Aqui é a aba mais legal e vamos dizer assim, a aba que eu mais analiso, né, dessa planilha, a aba mais importante. Aqui eu tenho uma colheita, que é 120 dias, como eu preenchi lá no menu. Esse status aqui é quantos dias faltam para poder chegar aos 120 dias após o plantio. Aqui também eu tenho o maior custo do projeto, né? Até o momento foi o desmatamento, né? A criação lá do campo, que eu não tinha ainda. Então ele está sendo o maior custo do projeto até agora. Aqui também é interessante a produção mínima para lucro. Para mim ter lucro, com base nos registros que eu fiz, né, dos custos, eu tenho que produzir 16 toneladas por hectare. Então tem que ter 16 no mínimo para poder ter algum lucro. Abaixo disso, né, eu tenho prejuízo. E aqui, né, a produção estimada são, de acordo com o que eu anoto aqui, né, com a estimação, a estimativa de produção, eu tenho aqui projeções, né? Por exemplo, se na minha área eu produzir 4 toneladas por hectare, o preço a 30 centavos, eu vou ser uma receita negativa, né? Eu vou ter um prejuízo ali de 1.000, né? Lucro e prejuízo. A receita por hectare é de 1.200, né? E como eu plantei 3 hectares, o prejuízo que eu vou ter vai ser de R$ 2.516 se produzir 4 toneladas. E assim por diante, ó, se produzir 8, eu já tenho um prejuízo menor. Se eu produzir 12,
eu tenho um prejuízo de R$ 116. Tá? Então, com base que eu tenho uma maior produção, eu chego ao lucro com 16 toneladas, né? Também aqui, ó, com 16 toneladas eu tenho ali uma receita de 4.800 por hectare, né? Gerando ali um lucro de R$ 1.083, tá? Aqui eu fiz essa aba porque eu achei interessante, porque como foi o primeiro ano, né, que eu tô fazendo aí, tô aprendendo ainda a produzir ensilagem, então eu quis calcular quanto seria o saldo sem o desmatamento, né? Por conta que o desmatamento teve um impacto muito grande no investimento. Então, aqui é só para mim ter essa visão, né? E aqui é um cenário com perdas, né? Eu coloquei uma perda de 20% da produção de ensilagem durante o processo, então 20% é perda. E refaz os cálculos considerando uma perda de 20%. Então, né, da mesma forma, 4 toneladas, ó, eu tenho um prejuízo de R$ 2.013 e assim por diante, ó, tá? Aqui é o custo, também muito importante essa coluna aqui, ó, custo por tonelada, né? Quanto custa cada tonelada que eu produzir, né? Então, quanto menor for a produção por hectare, maior vai ser o custo, né, da tonelada. Então, quando chega aqui, ó, a 16 toneladas por hectare, eu tenho um custo de R$ 232, tá? Então, da mesma forma, olha o custo aqui sem o desmatamento, né? Para ver quanto o desmatamento impacta ali na minha produção. E aqui é o retorno, né? A porcentagem, a gente chama isso aqui também de ROI, é o retorno sobre investimento. Então, prejuízo, né? Até as 12 toneladas, e a partir daí eu começo a ter um ROI positivo, um retorno positivo, ó. Se eu produzir 16 toneladas por hectare, eu vou ter um ROI, um retorno de 23% sobre o valor investido. Então, a partir daqui eu consigo ter lucro, né? Aqui é o preço, essa daqui é a situação, né? Onde eu tenho lucro e prejuízo, e aqui é o preço mínimo para venda, né? Baseado no que eu produzo, quanto é que sairia o quilo dessa ensilagem produzida, né? Então, se eu produzir 4 toneladas por hectare, o preço por quilograma de ensilagem seria 93 centavos. Então, se eu produzo para mim mesmo e não para vender, por exemplo, então cada quilograma da ensilagem custaria 93 centavos, tá? E vai diminuindo à medida que a produção aumenta, né? Quando chega aqui, por exemplo, a 50 toneladas por hectare, o quilo da ensilagem sai a um custo de 7 centavos. Então, vamos dizer assim, é uma produção que se eu atingir 50 toneladas, né, sai bem barato ali o custo do quilograma. Saindo dessa aba, né, que é, como eu falei, a aba mais interessante, aí a gente tem a última aqui, que é a análise de gráficos, né? Eu tenho aqui 2 gráficos por enquanto, ainda estou desenvolvendo aqui, eu vou fazer mais, claro, depois. Aqui eu tenho o primeiro, né? O custo por tonelada produzida. Então, à medida que eu tenho maior produção, eu tenho uma redução do custo. Ó. Então, estabilizando mais ou menos aqui, ó, 44 toneladas. Se eu produzir 44 toneladas, eu vou ter menos de R$ 100, né? O custo da tonelada. Então, fica mais barato quando a produção ela fica próximo do perfil ali, que é as 50 toneladas. E aqui vermelho é com o desmatamento, né? Com o desmatamento, e aqui esse verde é sem o desmatamento, porque eu estou analisando, né, e já prevendo esse projeto no próximo ano também. E aqui a relação dos custos, né, participação. Então eu tenho cada uma das anotações que eu fiz, ela vem para cá de forma automática. Então, por exemplo, o desmatamento ele representa 44% dos custos para esse projeto aqui, né? Então, desmatamento é o maior custo que eu tive até agora. E vai indo, ó, né? Eu tenho aqui também a colheita, a previsão da colheita, né? Provavelmente vai ser um gasto maior, não vai ser só 21% não. Como eu falei, eu só preenchi lá para poder eu estar fazendo algumas estimativas, tá? Então, aí finaliza aqui na aba de gráficos, né? Se eu clicar aqui eu volto para o menu, né? E, então é essa, né? Essa daqui é a planilha que eu desenvolvi recentemente e esse projeto está acontecendo, né? De real, vamos dizer assim. Então, se você gostou dessa planilha, você pode estar adquirindo ela aí pelo nosso link na Hotmart, tá bom? Ela custa por volta de R$ 22, bem baratinho, né? Então dá para você fazer uma análise bacana aí da sua produção, caso você trabalhe com ensilagem, tá?
Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí teu like, deixa um comentário, né? Se tiver alguma dica para mim estar melhorando, se tiver alguma coisa errada aí, pode deixar ali nos comentários para estar me ajudando também, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!